Olá, estão todos me ouvindo? Como assim, doutora? Bom, então, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite novamente dos meus amigos baianos, né? Obviamente que seria muito melhor se eu tivesse aí na Bahia, não teria dúvida nenhuma, né? Que a gente ainda estou de manguinha curta hoje porque a gente teve um dia melhor, mas a gente está passando bastante frio e a vontade de comer aquele acarajé e aquela comida baiana que certamente a gente estaria fazendo isso se tivesse todo mundo da forma presencial. Mas corajosos são as pessoas que conseguem dar andamento numa programação assim. Essa programação está muito linda. Eu tenho aprendido bastante assim com as aulas que antecederam, né? Inclusive já com conceitos que vão ajudar bastante também na aula que eu preparei para vocês, que para mim, assim como meus colegas, também foi um enorme desafio, porque a medicina personalizada, ou medicina de precisão, ela passa a ser uma realidade, mas ela vai entrando aos poucos na nossa vida e no nosso dia a dia. Então eu vou essa aqui é a minha declaração de conflito de interesse, né? Eu dou palestra para todas essas empresas, mas não, principalmente nessa aula, não tem absolutamente nenhum tipo de conflito, certo? Então, assim, iniciando, então, alguns conceitos que eu acho importante, principalmente considerando a parte de erros inatos no metabolismo, né? De acordo com o NIH, né? A medicina de precisão é uma abordagem emergente para o tratamento e prevenção de doenças que levam em consideração a variabilidade individual em genes, né? Que já foi bastante mencionado aqui, o ambiente e o estilo de vida de cada pessoa, né? Como já foi conversado, o ambiente e o estilo de vida é modificável, os genes, eles estão ali. E aí vem a questão de qual melhor termo, né? Medicina personalizada, medicina individualizada, medicina de precisão, na verdade é o termo que mais tem sido usado, né, indistintamente nos últimos anos. Então, substituindo então o termo medicina personalizada ou individualizada, a gente deve agora passar a usar esse termo que é medicina de precisão. E então o que é essa medicina de precisão, né? Que, obviamente, o uso das ferramentas diagnósticas avançadas, como o sequenciamento do exoma, do genoma, das ômicas, metabolômicas, epigenômicas, medicina de imagem avançada também vai ser um dado bastante importante, né? E as informações pessoais, os algoritmos individuais, populacionais e análise de Big Data que os meus colegas, que a Tatiana brilhantemente apresentou aqui antes, tá? Mas a medicina de precisão, ela se refere à adaptação de um tratamento a um fundo genético individual, mas não significa, né, especificamente a criação de dispositivos ou medicamentos apenas para um indivíduo específico, né? Ela vai fornecer uma capacidade de classificar os indivíduos em categorias com base à sua suscetibilidade de doenças ou uma resposta prevista a um tratamento. Então, é por isso que ela não é personalizada, ela é de precisão. Tá? Até o momento, ela tem se concentrado na farmacogenômica, a gente viu alguns exemplos, né? Mas também o uso de drogas planejadas específicas para uma doença rara, né? Não há dúvida nenhuma. No entanto, o termo medicina personalizada, né, ele pode ser enganoso, né, sugerindo que o tratamento é projetado para cada indivíduo, mas isso não é de fato preciso. Tá? Então, entrando no conceito das doenças metabólicas, a gente tem aí em torno de 6 mil doenças genéticas conhecidas, 10% delas são erros inatos do metabolismo, e esses individualmente raros ou muito raros, mas o seu conjunto a gente sabe que é de 1 para 800 a 1 para 2.500 indivíduos, né? Então, e a medicina de precisão, ela pode se aplicar aos erros inatos do metabolismo? Na realidade, vai ter um gene que vai ter interação sobre uma determinada rota metabólica, levando à deficiência de um determinado produto e um acúmulo de um substrato, né? E isso, então, vai nos dar exatamente o conceito que a gente espera, que é um gene, uma enzima,
uma proteína e uma doença genético-metabólica, e isso certamente nos ajuda nesse conceito de medicina de precisão. Então, hoje a gente sabe que múltiplos defeitos genéticos podem levar a fenótipos bioquímicos com sintomas clínicos bastante diferentes, né? E diferentes mutações no mesmo gene também pode causar fenótipos variados. E possibilidades do diagnóstico pré-sintomático por rastreamento para essas condições é também uma realidade. E isso pode nos ajudar e tem uma perspectiva grande nessa possibilidade de medicina de precisão. E a resposta à terapia, muitas vezes, para essas doenças metabólicas, ela não é homogênea. Vários indivíduos que estão, várias pessoas que estão na plateia sabem bem que tratar um paciente com uma doença metabólica, nunca a resposta vai ser igual de um indivíduo para outro, porque depende das mutações, da característica da doença. E aí a gente começa a ver um novo conceito, que é um conceito que parece ser um pouco assustador, mas ele também nos leva a entendimento de por que o tratamento não funciona exatamente igual de indivíduo para indivíduo. Esse conceito de sinergia de heterozigosidade, que eu acho que começa a ser, provavelmente vai ser falado aqui mais para o futuro, diante dessa nossa perspectiva das ômicas, da genômica e do sequenciamento do genoma e do exoma, que é o desvio do padrão de herança monogênica tradicional para um padrão de herança multigênica, em que as mutações em vários genes que podem envolver uma determinada via metabólica vai levar a uma interrupção suficiente do fluxo dessa via, ou seja, eu posso ter variantes, muitas vezes provavelmente patogênicas, como sua classificação, mas se a gente tem duas variantes numa determinada rota metabólica, a gente pode ter um fenótipo bastante distinto do que aquilo que a gente esperaria para aquela condição metabólica. E, obviamente, né, a gente vai começar a ter essas conclusões no momento em que a gente conseguir abrir essa caixinha, né, e detectar essas variantes em diferentes genes que podem estar envolvidos nessas rotas metabólicas. Esse artigo ele foi publicado bem recentemente, né, e ele mostra, né, o padrão de herança complexo, incluindo a heterozigosidade sinérgica em erros inatos do metabolismo. Qual é a implicação da medicina de precisão, né, pressionando então o diagnóstico, forçando então o diagnóstico e o tratamento? O que quer dizer isso? Eu posso ter um paciente com uma porfiria e eu ter duas variantes mutadas na mesma rota do metabolismo do M, duas variantes em genes diferentes, né? Ou duas variantes no mesmo gene, ou variantes em homozigose ou heterozigose na mesma rota metabólica, tendo, né, um efeito sobre uma doença genética chamada mista, né? Então, a gente vai ter, muitas vezes, quadros um pouco diferentes do que a gente estava acostumado a ver. E os erros inatos, então, eles são esse foco da medicina de precisão, né? A triagem bioquímica, ela auxilia no diagnóstico, contudo, ainda leva muitas limitações, né? Então, a triagem ampliada para erros inatos, a gente sabe das limitações, mesmo análises bioquímicas, ácidos orgânicos, aminoácidos, todas elas nos dão um caminho de algumas possibilidades diagnósticas, mas nem sempre são conclusivos. E a odisseia do diagnóstico normalmente começa com uma abordagem diagnóstica baseada, então, nos sintomas. Esses sintomas, então, passam por testes de triagem e muitas vezes a gente poderia resolver, né? Mas, às vezes, a gente precisa de algo mais, precisa do sequenciamento genético para poder avançar nesse diagnóstico, porque a gente está perto do diagnóstico, perto do grupo metabólico, mas a gente não sabe subdefinir exatamente qual é a doença genética daquele paciente. De qualquer forma, né, para muitos casos o teste molecular acaba sendo necessário e conduz à melhor terapêutica possível. No caso, por exemplo, um exemplo até inclusive que eu vou dar aqui, são as acidemias metilmalônicas. Nós temos inúmeras causas metabólicas ao aumento do ácido metilmalônico. Metabólicas e até não metabólicas. A própria deficiência nutricional de vitamina B12 pode levar à acidemia metilmalônica. Então, a análise da genômica vai nos auxiliar a subdefinir esse diagnóstico e induzir e direcionar esse tratamento. Então, nós temos diferentes possibilidades diante das doenças metabólicas.
Então, isso fez com que os erros inatos estejam dando voltas, né? E essas novas classificações vai levar uma enormidade de possibilidades terapêuticas. Esse artigo nós publicamos agora em julho, né? A medicina de precisão nas doenças lisossômicas, né? Acho que vocês conhecem a maioria dos autores do artigo, e a lista de possibilidades e de alternativas que nós temos para esse grupo de doenças que são as de depósito são enormes, inclusive em fases e estudos pré-clínicos. Bom, mas vamos um pouquinho mais lá para trás. Em 2012, então, a gente tinha identificado um total de 81 erros inatos do metabolismo tratáveis, por exemplo, associado a causas de deficiência intelectual. E qual é que era o flowchart indicado para esse diagnóstico? Vejam bem, a análise de ácidos orgânicos poderia diagnosticar 22, glicosaminoglicano, 7 condições, metabolismo da creatina, 3 condições, oligosacarídeos, 2 condições, e assim ia. Isso, exames urinários e testes bioquímicos plasmáticos mostravam, então, a possibilidade de agregar esse diagnóstico. Para isso, nós necessitamos de laboratórios ultra especializados em testes bioquímicos para doenças metabólicas. Isso tem um custo elevado, né? Além disso, é um processo de diagnóstico. Primeiro a gente faz um exame, depois a gente faz outro. E aí, de qualquer forma, mesmo seguindo o processo de diagnóstico, muitas vezes a gente vai ter a deficiência de coenzima Q10 associada a diferentes causas, diferentes genes. A síndrome de Melas, diferentes genes. E talvez para cada um, uma possibilidade terapêutica diferente. Não há dúvida que mesmo em 2012 já se mencionava que os erros inatos do metabolismo tratáveis não seriam todos resolvidos com diagnósticos bioquímicos, que a gente deveria avançar. Então, hoje a gente tem, infelizmente, uma possibilidade de painéis de genes, eu só cito esse, né? O meu objetivo não é falar de nenhum teste laboratorial específico, mas sim a possibilidade que a gente tem de ampliar essa direção de diagnóstico. Em 2014, o mesmo grupo que publicou aquele artigo de 2012 aumenta a possibilidade, então passa a ter um update, 89 erros inatos do metabolismo tratáveis, e esse número vai aumentar cada vez mais, porque são os novos estudos que estão em andamento. Então, os níveis de evidência para a gente estabeleça essa possibilidade de diagnóstico. Esse grupo, naquela ocasião, em 2014, estabeleceu uma lista de exames, né, que poderiam identificar erros inatos do metabolismo tratáveis. Então, a gente vê aqui, com exames de sangue e de urina, a gente poderia chegar a 60% do diagnóstico deles, mas volto a dizer, qual laboratório dosa purinas e pirimidinas no Brasil, por exemplo? Qual laboratório dosa creatina, metabolismos da creatina? Então, isso realmente leva a uma limitação, de certa forma, no avanço desses diagnósticos, sendo que 60% com testes de triagem mais gerais e 40%, para a gente fechar todo aquele grupo, necessitariam de testes específicos baseados exatamente na hipótese diagnóstica. Então, para mim testar aquele paciente, eu tenho que saber o que ele tem, pelo menos como a principal hipótese diagnóstica. E mesmo assim, se a gente for ver lá embaixo, ainda em 2014 se mencionava a necessidade de agregar aos testes bioquímicos a análise molecular para tornar mais eficaz esse diagnóstico de doenças genéticas tratáveis. E por que a importância da gente pensar nisso? A gente não pode deixar de fazer o diagnóstico de um erro inato tratável. Isso causa um dano ao paciente, isso causa um dano à família, isso causa prejuízos clínicos ao paciente a médio e longo prazo. Então, a grande preocupação da medicina de precisão é que a gente primeiro passe pelo processo de diagnóstico para a gente iniciar o processo de tratamento da forma mais precisa possível. Esse grupo criou um app específico que é constantemente atualizado, infelizmente não disponível no Brasil na nossa App Store. Então, os painéis multigênicos vêm ampliando o escopo de sequenciamento clínico e, mais recente, então, o sequenciamento completo do exoma já se mostrou como benefício em encurtar a investigação, um menor custo e uma menor turbulência emocional para as famílias, e a gente tem que começar a pensar nisso na realidade. Para quem conhece as minhas aulas de erros inatos do metabolismo, eu sempre começo com essa figura. O nosso bebê nasce e a gente não sabe
se ele tem uma doença metabólica. Quantas perspectivas a gente tem para um bebê recém-nascido? Muitas, né? Inclusive, a possibilidade do diagnóstico da triagem neonatal também já conduzindo para uma possibilidade de terapêutica específica. Imagina os genes envolvidos em todas essas rotas metabólicas, ou nós termos o conhecimento e a possibilidade de pensar nesses diagnósticos diferenciais. Não é muito fácil, mas volto a dizer, a suspeita é principalmente baseada em sintomas clínicos e o diagnóstico precoce leva a um sucesso terapêutico para essas condições que podem ser fatais. E esse momento de intervenção terapêutica, que temos possibilidades de melhorar, possibilidades de estabilizar e possibilidades de mudar o ritmo da história natural até que a gente tenha terapêuticas mais eficazes, é o nosso papel como médico geneticista, como profissionais da saúde, da melhor forma possível em todos os âmbitos, inclusive no âmbito do SUS. Então, só para trazer 3 exemplos, né, desse envolvendo o grupo dos erros inatos do metabolismo, como é que a medicina de precisão entraria nesses 3 grupos, né? O grupo 1 são as doenças que causam intoxicação, o grupo 2, metabolismo energético, o grupo 3, doenças que envolvem acúmulo de moléculas complexas. E aí, só para trazer um pouquinho essas informações para a plateia, que é bastante diversa, o grupo 1 vai envolver o acúmulo de moléculas pequenas, aminoácido-pathias, defeitos do ciclo da ureia, acidemias orgânicas, acúmulo de metais. O grupo 2 vão ser aquelas doenças em que a gente vai ter as hipoglicemias, as alterações cardiológicas, a hepatopatia. Nesse grupo a gente vai ter os defeitos de oxidação de ácidos graxos, as glicogenoses, doenças mitocondriais e acidoses láticas congênitas. E o grupo 3 é o grupo das doenças de depósito, né? Então, a gente vai ter uma lenta progressão constante associada a dismorfismos, displasia óssea, hidropsia fetal, sinais de depósito. E a gente vai ter, então, envolvendo desse grupo as doenças lisossômicas, peroxissomais, defeitos de glicosilação de proteína, defeitos de síntese de colesterol. Então, vamos falar, então, da doença do grupo 1, que causa intoxicação. Aqui eu tenho uma paciente com fenilcetonúria, o diagnóstico, felizmente, pela triagem neonatal, um sucesso, né? O maior case de sucesso é a triagem neonatal para fenilcetonúria. No Brasil, nós temos tido cases de insucesso, infelizmente, por causa de ainda regiões do Brasil em que a gente tem uma política pública em que não fornece todo o acesso ao tratamento e nem ao diagnóstico no tempo correto, e muitos pacientes ainda com atraso de desenvolvimento. Infelizmente, a gente tem que dar um jeito de mudar esse cenário. Mas não é o caso dessa menina. Essa menina, no diagnóstico, fenil de 21, com 7 dias de vida, né? Olhando essa quantidade bioquímica de aumento de fenil, eu já posso quase caracterizar ela como uma fenilcetonúria clássica, pela o nível de fenilalanina no teste do pezinho. Seguimos adiante, então, eu poderia iniciar o tratamento para fenilcetonúria com 10 dias, como ela começou, né? E a gente evoluiu, então, para a genotipagem dessa menina. Ela tem uma mutação em homozigose, já bem conhecida, bem definida, patogênica. Há algo a mais que eu posso fazer? Então, eu sei que ela tem uma deficiência da fenilalanina hidroxilase, levando o aminoácido fenilalanina, deficiência da tirosina, mas se a gente for olhar essa rota metabólica, ela é bastante complexa. A gente tem outras causas de aumento de fenilalanina, que podem estar associados à fenilcetonúria, né? A hiperfenilalanemia, a gente pode ter a fenilcetonúria clássica e muitas outras causas, mas no caso dessa paciente eu sabia que a causa era a deficiência da fenilalanina hidroxilase, porque eu consegui fazer análise bioquímica. O tratamento dietético padrão, que todos vocês sabem, a dieta dos livres, controlados e dos proibidos, a paciente faz, é bastante aderente ao tratamento nutricional e a gente vê essa aderência ao tratamento com os níveis de fenil bastante controlados, né? Eu já sei que ela é uma paciente com fenilcetonúria clássica, a gente agrega a fórmula metabólica ao uso do tratamento nutricional.
E a gente vê níveis de fenil bastante bons da paciente, uma família muito aderente. O nível maior de fenilalanina que ela teve na vida dela foi um nível de 9 durante um processo infeccioso. O padrão seria 6, né, para a idade dela, não podendo passar de 6. E a gente vê que é uma paciente extremamente bem controlada, uma dieta altamente rigorosa. Mas tem algo mais que eu possa fazer por essa paciente, além da dieta? Existem hoje inúmeras possibilidades para o tratamento personalizado da fenilcetonúria, tratamento preciso da fenilcetonúria. Então, só cito aqui alguns exemplos pela quantidade de informação que eu quero passar ainda para vocês. Eu não vou me deter, mas há possibilidade de inibidores da absorção de fenil cerebral, o uso oral de fenilalanina amonialiase, competidores da fenilalanina, mas eu vou me deter, então, ao uso da tetrabiopterina ou o BH4, que é um cofator da enzima fenilalanina hidroxilase, e poderia, então, ajudar essa paciente a comer mais alimentos controlados. Esse é um estudo que saiu em 2010, mostrando, então, que os pacientes que são responsivos ao uso do BH4 podem utilizar mais alimentos livres, né? Mais alimentos controlados e acabam ingerindo menos comidas, menos fórmula metabólica. Então, eles passam a ter uma dieta um pouco mais livre, porque passam a ter uma tolerância melhor ao metabolismo da fenilalanina. Mas, para isso, os pacientes devem ser submetidos a um teste de responsividade ao uso do BH4. O teste de responsividade ao uso do BH4 é como se fosse aquele teste antigo que se fazia para tentar ver se a pessoa tem intolerância à lactose. A gente vai dando e se a pessoa vai alterando os exames, a gente vai tendo essa informação sobre se é responsivo ou não. Então, como é que eu posso fazer esse teste para esta paciente? Os pais me perguntam, doutora, ela pode usar o BH4? Vejam bem. Então, eu utilizo um banco de dados, se chama BioPKU, e no BioPKU, que é um banco de dados internacional, eu posso ver se essa paciente, através da sua alteração, sua variante genética, pode ser responsiva ao uso do BH4. Eu posso também submeter a paciente ao teste, que é bem desagradável para uma criança, porque envolve inúmeras coletas de sangue, sem fazer o teste. Mas eu posso primeiro olhar no banco BioPKU antes de fazer o teste e tomada de decisão. E aí esse teste é público, qualquer um coloca lá, BioPKU, e aí eu vou colocar, é um database de genotipagem causadora de fenilcetonúria com a sua responsividade ao BH4. Então, o BH4 estaria indicado para esta paciente, eu coloco lá as variantes dela, que já estão no BioPKU, porque é uma variante patogênica, né? E aí o que o teste me dá? Primeiro, ele me classifica a paciente, exatamente como eu já havia classificado. 99,9% das crianças que têm essas duas variantes genéticas têm a PKU clássica. E 96,4% não respondem ao BH4. Somente 2% dos pacientes são respondedores ao BH4. A menina tem 4 anos e eu não vou fazer o teste, não vou propor o uso do BH4 para essa paciente, porque, segundo os dados do Banco BioPKU, a responsividade dela é bastante limitada e eu não submeteria ela a esse teste nesse momento. Então, nesse momento, eu já tenho a resposta para os pais baseado na informação genética da paciente. Temos um outro caso, uma criança com letargia, hipotonia, convulsões, infecções recorrentes, atrofia cerebral, deficiência de vitamina B12, identificada na avaliação clínica, e, secundariamente, aumento do ácido metilmalônico. Eu preciso entender se essa criança tem uma doença metabólica ou simplesmente ele tem o quadro clínico decorrente de uma deficiência nutricional de vitamina B12. É fácil fazer isso. Olhem só quantos flowcharts a gente tem. Suspeita de vitamina B12 e aumento de C3 no teste de triagem neonatal. Ver a história nutricional. Dosar homocisteína e ácido metilmalônico. Seguir adiante. Sobrecarga de hidroxicobalamina. Deu resposta completa, não completa. E assim vai. Olha-se as possibilidades de diagnósticos diferenciais. Final da história, análise genética. Eu posso usar um outro esquema, né? Esse aqui é o esquema do Gene Reviews, não coloquei a referência aqui. Pacientes com ácido metilmalônico alterado, eu não estou entrando pela deficiência da B12, sim pelo metilmalônico. E aí eu vou
podendo fazer testes com a dosagem de homocisteína, e aí eu vou ter possibilidades de ser um multizero, uma deficiência de cobalamina A, B, D, e assim vai. Ver a responsividade a B12 e assim vai. O que acontece lá no final? O teste genético ele ainda vai ser definitivo no subtipo de possibilidade, porque eu agrupo aqui os erros inatos metabólicos possíveis para esse paciente, mas eu não consigo subdividir sem conseguir fazer a análise genética. Então, vejam que a análise genética ela vai contribuir significativamente, porque nós temos uma rota metabólica extremamente complexa, e aqui, desde a da B12, números associados a esse fenótipo clínico que eu apresentei para vocês. Resumo da história desse caso, era uma deficiência nutricional de B12, mãe era vegana e a criança teve todas essas consequências clínicas, inclusive com exames laboratoriais compatíveis com erros inatos do metabolismo. Muda completamente, inclusive eu defini que é uma doença genética ou não genética. Seguindo então, resolvendo como é que se resolve essa situação, a gente pode entrar e ver que existem inúmeros painéis disponíveis para aciduria metilmalônica combinada com hiperhomocisteinemia, só para aciduria metilmalônica, só para erros inatos do metabolismo tratável, e a gente consegue subdividir esse grupo. Mas é importante o laboratório saber a nossa hipótese diagnóstica. Muitas vezes uma mutação pode estar intrônica, por exemplo, e o laboratório precisa dessas informações clínicas. Então, a bioquímica tem o seu papel significativo nessa história. Por quê? Porque a gente pode evoluir no diagnóstico, informando o laboratório qual é que é a nossa real hipótese diagnóstica. Esse ano retrasado, eu fiz diagnóstico de um paciente que tinha exoma normal e era claramente uma doença do metabolismo da cobalamina e a mutação estava intrônica no CBL-F. E o laboratório conseguiu fazer a reanálise e nós descobrimos a mutação e podemos tratar esse paciente. Então, do grupo 2, doenças que envolvem metabolismo energético, vejam bem esse caso. Aos 13 anos, é a segunda filha de um casal rígido não consanguíneo. Com 9 meses, o pediatra suspeitou de fibrose cística, o exame de suor foi alterado, internou num hospital aqui de Porto Alegre, não se confirmou. Sustento cefálico com 2 meses, caminhou com 12, escolinha com 4 anos, sempre uma criança normal, mas muito ansiosa e irritável. No terceiro ano de vida, foi perdendo alguns marcos, na verdade, ela foi evoluindo do ponto de vista psicológico, teve dificuldades no estudo, muita sonolência, apatia, nervosismo, crises de ansiedade. Com 6 anos, ela teve uma internação com um episódio, foi classificado como encefalite, né? As encefalites autossômicas recessivas que eu falo, né? Cuidem muito com os diagnósticos de encefalite. Tinha vômitos em jato, entrou em coma, ficou 10 dias internado e saiu com uma hipotonia global que foi recuperando lentamente. Com 10 anos teve um novo episódio de sonolência, com 12 anos um novo episódio de encefalite, que entrou em coma aqui no Rio Grande do Sul, chegou chocada, desidratada, ressonância se mostrava normal, eletroencefalograma era normal, e estava sendo tratado como um quadro psiquiátrico a paciente, porque tinha intensa ansiedade e se achava que esses sintomas eram provocados. Vejam bem, fazia 12 horas de sono, dormia muito, a gente precisa esmiuçar essa história. Então, dos exames dela, eu consegui captar um exame de quando tinha 6 anos, tinha transaminases elevadas e ela tinha, de uma das internações, uma CPK de 1.236, que não foi valorizada naquela ocasião. Então, o eletro mostrava um bloqueio de ramo direito, eletrocardiograma, com Holter normal, e se suspeitou de porfiria, exames normais. Vejam bem essa história, bastante assustadora. A irmã falecida com 19 anos, teria hoje 22 anos, de pequena também era uma criança um pouco ansiosa, apresentava cefaleia, cansaço, dificuldade de aprendizado, de concentração, tinha feito a prova do Enem, no dia seguinte teve náusea, tontura, uma adolescente de 19 anos, sem quase nenhuma comorbidade, mas era uma pessoa cansada constantemente, não conseguia fazer nenhum tipo de atividade física. Então, ela fez a prova do Enem no domingo, estava em casa ouvindo música, sentada no sofá, olhou para o lado, caiu, suspirou e faleceu sentada no sofá da sala. Obviamente foi um furor, causa morte indeterminada,
negativo para drogas, certo? Então, essa menina estava na minha frente, eu imediatamente solicitei a análise bioquímica. A análise bioquímica mostrou uma diminuição acentuada de carnitina livre, ácidos orgânicos normais, ceruloplasmina normais, amônia normal, lactato normal, transaminase normais, CPK normal. E nós evoluí rapidamente para um painel de erros inatos, porque a minha hipótese era um defeito de oxidação de ácidos graxos. E se mostrou, então, uma variante no gene SLC22A5 e o diagnóstico estabelecido de deficiência sistêmica primária de carnitina, que é uma condição genética absolutamente tratável e associada à morte súbita. A gente vê que essa rota metabólica é complexa e aqui a gente precisa da carnitina para carregar as gorduras para dentro da mitocôndria e exercer seu papel energético. Então, na criança, eu posso ter apresentação miopática e eu vou passar mais rápido aqui porque eu sei que meu tempo já está limitado, mas a gente vê que está associada a padrões miopáticos, cardiomiopatia dilatada, que ela não tinha, hipotonia, aumentos intermitentes de CPK e associada à morte súbita da infância. A apresentação na vida adulta também é associada à morte súbita, principalmente em mulheres. Certamente esse diagnóstico vai mudar a história natural dessa doença, porque ela já começou o tratamento e isso leva, então, uma possibilidade maior de terapêutica específica para essa família. Então, nas doenças metabólicas de depósito, eu trago aqui o exemplo da doença de Fabry, que é uma doença multissistêmica, que envolve cérebro, coração, sistema gastrointestinal, rins, audição, visão, né, e os angioqueratomas. Eu tenho uma série de tratamentos possíveis e esses tratamentos vão ser muitas vezes também baseado no tipo de mutação do gene GLA. O tratamento clássico para a doença de Fabry é a terapia de reposição enzimática, mas eu também posso utilizar uma chaperona, que já está aprovada pelo EMA e pelo FDA, e esses tratamentos visam, então, a redução gradual do acúmulo de glicoesfingolipídios. E a terapia gênica também entra como possibilidade. Então, uma das medicações é uma chaperona farmacológica que estabiliza e facilita o tráfico de formas mutantes mais brandas. Então, eu posso ter um tipo de mutação do gene GLA e essa mutação ela pode ser melhorada, ou seja, a conformação da proteína ela pode ser melhorada com a agregação da chaperona quando há a formação, né, no retículo endoplasmático para o lisossoma, e a gente pode ter aumento dessa atividade proteica através de uma conformação mais adequada, induzida, então, pela chaperona agregada a essa atividade, tá? Então, o migalastat é aprovada para o tratamento em pacientes com acima de 18 anos com doença de Fabry e a gente só precisa saber qual é o tipo de mutação, se é uma mutação amenable, né? Que é uma mutação compatível com esse tratamento e com essa possibilidade de restaurar a atividade enzimática e aumentar, então, a sua atividade no lisossomo, reduzindo, então, o acúmulo de GB3. Como que a gente faz isso? Existem, então, também bancos de dados em que a gente coloca o tipo de mutação, então, pesquisa de mutação do gene GLA, o doente tem a mutação única, o doente tem vários tipos de mutações, a gente coloca a mutação e aí a gente tem uma lista de mutações disponíveis em que é a tabela de suscetibilidade, então, ao migalastat, essa que é a última atualização de dezembro de 2019, e a gente pode, então, induzir um tratamento mais preciso e, por exemplo, oral ao paciente com doença de Fabry. A gente vai ter também, baseado naquele artigo que eu tinha mostrado lá no início, então, uma lista de possibilidades de terapia de reposição enzimática aprovadas para as diferentes doenças lisossômicas. Agora a gente vê uma série de diferentes terapias para uma mesma condição, né? E muitas vezes essa terapia ela tem que ser individualizada para a necessidade daquele paciente. Então, esse aqui é meu último slide. Em erro inato e medicina de precisão, o que a gente deve lembrar? Os fenótipos bioquímicos não se restringem a defeitos em um único gene, a necessidade da atividade coordenada de produtos de genes múltiplos e o claro envolvimento de outros genes, talvez não metabólicos, na codificação
na modificação dos sintomas clínicos e na resposta, a terapia requer um novo paradigma no estudo e tratamento de erros inatos. A clínica segue sendo soberana, é importante que a gente agregue, né, todas as informações, né, e o processo de investigação ele não pode pular algumas etapas básicas e a bioquímica ainda tem o seu papel. Aquela paciente na bioquímica, eu tinha a dosagem da carnitina e que me força a forçar o laboratório a encontrar o erro genético associado à deficiência de carnitina. A comunicação entre o clínico e o laboratório é extremamente importante nesse processo e um teste molecular negativo não exclui a possibilidade de um erro inato do metabolismo tratável. Isso eu enfatizo muito, a clínica é bastante importante. E eu acho que ainda tem muito a ser conhecido. Esse aqui é um paciente meu com glicogenose, né? Essa é uma foto que ele me mandou, olhando para o futuro e as novas perspectivas que a gente tem pela frente. Então, eu agradeço a atenção e peço desculpas por ter passado um